Bem-vindo. Construção do mosaico de humanos modernos. Apresentado como um exemplo de grupos é o mapa de frequência do grupo YDNA-Q e A. YDNA-Q é apresentado como antepassado, ancestor, por provas fundamentais, e YDNA-A é apresentado por consenso, mas sem provas fundamentais. Quando todos os mapas de YDNA são reunidos, eles criam uma apresentação gráfica da diversidade de YDNA humano e esperamos que revela as migrações e povoamento de todo o mundo, bem como a origem. Poderíamos dizer que todos os grupos de YDNA juntos formam uma espécie de mosaico. Mas para o público em geral, o mosaico é muito complexo e não revela o antepassado e as migrações por conta própria. No entanto, como esperado, o consenso sugere migrações do ancestral YDNA-A na África em direção à Eurásia Ocidental, por meio de YDNA-R, e as Américas por meio de YDNA-Q, representado por meio de setas. Dessa forma, o público em geral pode seguir as sugestões feitas pelo consenso. Não vou comentá-las como as sugestões presentes no consenso, que o público em geral tomou conhecimento e aceita, portanto, é consenso. Algo semelhante é o caso dos haplogrupos mtDNA e dos haplotipos. Grupos e mosaicos de mtDNA. Novamente, consenso sugere migrações e o suposto mtDNA-L africano como antepassado, ancestor. Haplotipo, grupos e mosaicos. Embora os mosaicos de YDNA e mtDNA não sejam idênticos, certamente mtDNA e YDNA estão ou deveriam estar relacionados, porque todos representam partes de um e o mesmo genoma humano, YDNA e mtDNA, e espera-se que apresentem ligações semelhantes e o mesmo ancestral, ancestor. Antepassado, sugerido e migrações. No caso do mosaico de YDNA, o consenso apresenta o grupo de YDNA-A na África como o antepassado, ancestor, e dará continuidade a ele na Eurásia Ocidental por meio de YDNA-R e nas Américas por meio de YDNA-Q. Mais de 10 provas fundamentais não indicam o YDNA-A africano, mas indicam o YDNA-Q ameríndio como o antepassado, ancestor. Como o consenso não apresenta YDNA-Q, farei isso neste vídeo, para que você possa decidir por si mesmo como interpretar os haplogrupos e mosaicos apresentados pelo consenso e pelos cientistas. Então, apresentarei o grupo Q de YDNA como o antepassado, o ancestor, e deixarei que fundamentos e indicações apresentam o acompanhamento. Afirmam que com a explicação de alguns fundamentos e indicações, o público em geral poderá efetivamente ver por si mesmo as migrações e povoamentos do mundo a partir do antepassado Q, o antepassado que as provas fundamentais sugeriram e cada vez mais sugiram. E isso sem a necessidade de eu ou outra pessoa sugerir o acompanhamento e migrações por meio de setas com base em alguma hipótese. Grupos falando por si mesmos. Em primeiro lugar, algo muito notável sobre que o grupo YDNA-Q por si só apresenta presença em todos os continentes e países do planeta, praticamente exceto África, Austrália, Japão e Papua Nova Guiné. Isso parece um fato muito promissor para o início de um antepassado para povoar o mundo inteiro. Intermédio. Diferentemente de YDNA-Q, o grupo YDNA-A, sugerido pelo consenso, só se apresenta na África, e isso numa área de apenas 10% da África. Apresentado, presença YDNA, grupo YDNA-A na África. Zonas de aridez na África, densidade populacional da África. Notável é que esses 10% do YDNA-A estão presentes em algumas das partes mais áridas da África, com densidade populacional muito baixa e de povos indígenas que parecem ter se retraído, ou foram empurrados para trás, para dentro, em um canto árido bastante isolado da África. Embora isso seja fascinante, não foi promissor para um antepassado que teve que povoar o resto do mundo em um ritmo recorde. Fim do intermédio. Começando com YDNA-Q, apresentando apenas os primeiros passos, baseados nos fundamentos, já apresentará o povoamento de todo o mundo. Esta simplificação torna o mosaico YDNA muito mais fácil de ler, assim como as migrações e confirmação ou rejeição do antepassado baseado nos fundamentos. YDNA-Q por conta própria. Como dito anteriormente, o grupo de YDNA-Q por si só apresenta a América do Sul como a base, o berço, e povoa todo o mundo, exceto a África, Austrália, Japão e Papua Nova Guiné. Possivelmente, cerca de 60% a 80% do mundo é coberto por Q, a letra Q. Não é um mau começo confirmando os fundamentos e a população do mundo por Q e, posteriormente, seus descendentes. YDNA-Q e R, o Q estendido por R por si próprio,
O YDNA-R tem suas raízes nas Américas e, como tal, é uma extensão do YDNA-Q. Portanto, toma-lo como o próximo passo após o ancestral YDNA-Q e é bastante lógico. Isso não soma tanto, mas já preenche parte da África e cerca da metade da Austrália e reforça a presença do YDNA-Q por meio de apenas de suas extensões de YDNA em algumas partes mais fracas do que no resto do mundo. Assim, enquanto a maior parte do mundo está povoado com este Q, a maior parte da África ainda não está coberta, povoado por YDNA-Q, e metade da Austrália ainda está descoberta, não povoada. O Japão e a Nova Guiné, que não são tão grandes, permanecem descobertos. YDNA-Q, R e C, o Q estendido por si próprio. Como o YDNA-R, C tem suas raízes versus cradles nas Américas e, como tal, é uma extensão do YDNA-Q. Portanto, absorve-lo novamente e é bastante lógico. Isso soma muito. O YDNA-C completa a Austrália e o Japão e novamente reforça a presença de Q e extensões como R em algumas partes mais fracas do que no resto do mundo. Assim, enquanto a maior parte do mundo está povoada, a maior parte da África ainda não está coberta, não está povoado. Mas com apenas duas extensões de Q, possivelmente 80% do mundo já está povoado. Não há necessidade de tentar ler o mosaico muito complexo, conforme apresentado em sua forma muito complexa pela ciência e consenso. No entanto, quando lido com as informações acima em mente, é fácil ver a construção do mosaico que representa a população do mundo e encontrar a confirmação da conclusão da construção simplificada do mosaico apenas estendendo YDNA-Q, adicionando dois de seus descendentes diretos, no caso R e C, intermédio 2. Além do grupo YDNA-A na África subsaariana, apenas mais um grupo YDNA é característico da África subsaariana, e isso é o grupo YDNA-B. Diferentemente do grupo Q, R e C dos ameríndios, assim como o grupo A, também o grupo B só se apresenta na África, e dessa vez é uma área ainda menor de apenas alguns por cento da África. Apresentado o grupo de presença YDNA-B na África. Umidade ou zonas florestais na África. Densidade populacional da África. Notável é que muito menos de 10% está em algumas das partes mais úmidas ou florestadas da África. Novamente, com densidade populacional bastante baixa e de povos indígenas que parecem ter se retraído, ou são empurrados para dentro, é uma região úmida bastante isolada e parte florestal da África. Eles compartilham aproximadamente seu habitat com o chimpanzé e o gorila. Embora isso seja novamente muito fascinante, não foi promissor para um antepassado que teve que povoar o resto do mundo em um ritmo recorde. Fim do intermédio 2. Grupos subsaarianos A e B vêm das Américas. Em outros vídeos, argumentarei que os supostos grupos YDNA africanos A e B de fato vêm das Américas muito cedo na história da humanidade e apresentam grupos muito fortes e resistentes. Como os fundamentos apontam para os ameríndios e para as Américas, isso não poderia ser diferente. Esta prova não é uma prova direta. Provas diretas e indicações diretas serão apresentadas em outros vídeos. Grupo E vem da Eurásia Ocidental. De acordo com a ciência e consenso, YDNA, grupo E, entrou na África como o grupo basal eurasiana YDNA-DE, aproximadamente 75 mil anos atrás. A observação, isso é antes de sair da África, antes do Out of Africa. Este tipo de invasor, ou substituição, o turnover, troca dos humanos que tinha da África, provavelmente empurrou de volta o YDNA-A e B para dentro da África, para os respectivos lugares que mencionei antes, lugares muito áridos, úmidos e florestados. Embora isso não seja muito fascinante, novamente não foi promissor para um antepassado que teve que povoar o resto do mundo em um ritmo recorde. Obrigado por assistir. Tchau.